Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos! Há um mês, idosos, crianças com necessidades especiais e portadores de doenças graves vinham sendo notificados sobre o cancelamento de planos de saúde. Na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou um acordo com operadoras dos planos para suspender essa medida. A decisão beneficia principalmente crianças com autismo e pacientes com câncer. A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de uma reunião na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, que contou com a participação de representantes das operadoras de planos de saúde. Esse acordo também se deu depois que o deputado Áureo Ribeiro disse ter obtido mais de 200 assinaturas para a instalação de uma CPI que buscava investigar esses cancelamentos unilaterais, como também ali os aumentos nas mensalidades na saúde suplementar. Segundo o deputado Duarte Júnior, relator do projeto de lei 7.419 de 2006, que trata justamente, então, da atualização da lei dos planos de saúde, que participou dessa reunião, o acordo dessa suspensão, então, vai seguir valendo até que seja finalizada a tramitação desse PL lá no Congresso Nacional. Ele também disse que tem urgência para que esse texto possa entrar ali na pauta, pelo menos, da Câmara dos Deputados. Também existe a expectativa para que Arthur Lira possa se reunir com representantes de consumidores e também de associações de pacientes em um prazo de 15 dias. Nos últimos 4 primeiros meses deste ano, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, recebeu quase 6 mil reclamações sobre rescisões unilaterais. Esse número, então, representa uma alta de 31% em relação às queixas registradas no mesmo período do ano passado e 38,5% do total recebido pela ANS de janeiro a dezembro de 2023, ou seja, do ano passado. A agência também ressalta que este é o número de queixas recebidas que podem ou não ser pertinentes. E há pouco mais de um mês, o Brasil acompanha o Rio Grande do Sul devastado e paralisado por fortes enchentes. E essa tragédia tem relação direta com o aquecimento global. Especialistas climáticos afirmam que o desmatamento no estado para o cultivo de soja pode ter agravado a situação. O desastre climático é associado ao aquecimento global. Para muitos ambientalistas, o fenômeno em curso foi agravado pelo desmatamento, em grande parte impulsionado pelo cultivo da soja. Tem uma questão bem importante aqui no Rio Grande do Sul, que é a supressão da mata nativa, né? O solo da mata nativa, ele tem uma capacidade muito boa de infiltrar a água da chuva. E aí evita que essa água fique na superfície e escorra para os rios. A jornalista Jaqueline Sordi lembra que as florestas nativas também ajudam a manter o solo no lugar, prevenindo a erosão e deslizamentos de terra. O Rio Grande do Sul é um estado que não tem se adaptado a essa nova realidade climática, né? A gente fala, há muitos anos se fala, tanto em mitigação como em adaptação, a necessidade de regiões em situação de maior vulnerabilidade se adaptarem a essa nova realidade. E aqui muito pouco ou nada foi feito. E o resultado é isso que a gente está vendo, né? São quase um estado inteiro embaixo d'água. De acordo com o MAP Biomas, organização que usa imagens de satélite para rastrear o desmatamento, o Rio Grande do Sul perdeu 22% de sua vegetação nativa de 1985 a 2022. Um número que equivale a 3,6 milhões de hectares. A opinião da jornalista especializada em mudanças climáticas Jaqueline Sordi sobre a catástrofe gaúcha é partilhada pelo engenheiro André Corsetti. É consequência de um despreparo do governo estadual, do governo nacional, e assim como tem governos ao redor do mundo inteiro que ainda não se adequaram, não aceitaram essa nova realidade e não estão fazendo o que precisa ser feito para que a gente faça mudanças rápidas e efetivas para, de fato, lidar com esses eventos que vão seguir acontecendo cada vez infelizmente, com maior frequência e magnitude. Para os especialistas, o momento é de mudanças. O que a gente está vendo é que esse modelo econômico que tem se adotado ao longo das últimas décadas, ele é insustentável. Então, talvez a grande solução seja repensar a nossa forma de cultivar no estado, fortalecer a legislação ambiental e fazer com que a ciência seja
mais ouvida nesses processos. Em meio ao caos, as autoridades estaduais e federais correm contra o tempo para mitigar o rastro de destruição deixado pela chuva. Em todo o estado, o número de mortos passa dos 160 e há mais de 580 mil desalojados. E a nossa equipe conversou com um bombeiro que resgatou uma idosa de uma forma inusitada. O gaúcho compartilhou as emoções vividas no Rio Grande do Sul. Era dia 3 de maio. O tenente Chaubé estava de férias, mas viu um chamamento no grupo dos bombeiros. Gaúcho de Santa Maria não pensou duas vezes e se voluntariou. Liguei para esse meu colega que estava designado para ir e pedi para ele se eu poderia ir no lugar dele, porque eu sou gaúcho. Então estava doendo, acho que talvez mais em mim do que nos outros, né? A esposa, grávida de 6 meses, concordou. Eles ainda têm a pequena Sofia, de 2 anos. Enquanto ela, também bombeiro, cuidava os filhos, o marido chegava no local, em uma das piores fases do desastre. Cenário de guerra, assim. A gente está chegando numa fase de muito mais chamados, tinha muito mais gente querendo sair das casas, porque a água estava subindo, do que uma capacidade de resposta propriamente dita, um número de barcos, de efetivo. Eram tantos pedidos, tanto desespero, que o bombeiro conta que muitas vítimas os procuravam com pedaços de papel com endereços para pedir socorro. As pessoas vinham desesperadas pedir ajuda com um papelzinho, com endereço. Eu perdi o contato, acabou a bateria do celular da minha mãe, do meu pai. Mais de 160 mortes confirmadas, mais de 80 desaparecidos. Mais de 650 mil gaúchos ainda estão fora dos lares. Hoje, há 839 abrigos espalhados pelo estado. Mais da metade da população desabrigada é da cidade de Porto Alegre, 54% do total. Quase 2 milhões e 400 mil pessoas foram afetadas de alguma forma com o desastre ambiental. 464 dos 497 municípios do estado tiveram registros de estragos. O militar é médico e comenta como era o trabalho diário, pouco sono e muita luta. Era um Deus nos acuda, né? A gente também ia emendando uma ocorrência na outra. Quando a gente chegou, acho que a gente trabalhou aí tranquilamente 24 horas ou mais, ininterruptamente. Porque a gente, no que chegava em terra seca, vamos dizer assim, né, numa rua que não estava alagada para deixar aquelas vítimas, já vinha mais pessoas pedir ajuda, né? Então a gente tinha o comando de incidentes, que a gente seguia aquela lista, mas na eventualidade de não ter, a gente ajudava a população também, né? Em catástrofes como aquela, as pessoas estão muito fragilizadas. Muitas vezes, a pior questão é a psicológica. E para sanar essa dor, durante os trabalhos, o bombeiro fazia um atendimento mais humanizado. Ele cantava músicas que são verdadeiros hinos para o povo gaúcho. A filmagem foi divulgada pelo Brasil e pelo mundo e mostra parte dessa ação. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. A maneira que eu encontrei de tentar assim, confortar aquelas pessoas foi cantar uma música gaúcha, né? Porque todo mundo que cresceu no Rio Grande do Sul, eu acredito que domingo era o dia do churrasco, de estar com a família, de estar com os seus. E eu comecei a cantar, ela saiu daquele estado catatônico, começou a cantar também. Aí as outras pessoas que estavam no barco começaram a cantar também, as pessoas dos prédios ao redor começaram a cantar. Então aquilo foi um alento para a alma, assim, além de resgatar, de tratar quando necessário, poder levar esse conforto emocional, espiritual para as pessoas, né? Dia 13, o tenente retornou para a família, mas no coração fica uma dor muito grande de quem viu seus irmãos perdendo tudo e lutando pela vida. Por mais que se prepare, a gente tem que ter um certo equilíbrio emocional para não transparecer, né? Eu lembro de, por vezes, eu ter que mudar a posição no barco para evitar que a vítima visse determinadas coisas. Porque se eu não externava aquilo, mas eu estava um pouco comovido e aquilo estava me impactando, quem dirá para aquela pessoa que acabou de sair de uma catatonia, né? Complicado, doído. E pessoas com deficiência visual e com baixa visão se reuniram para discutir as dificuldades que enfrentam no mercado de trabalho. Um dos objetivos do encontro é incentivar a criação de vagas para este público que sofre com preconceito.
Um dos palestrantes é Marcos Aurélio, que venceu obstáculos e é um profissional renomado. Muitas pessoas têm um grande talento que, infelizmente, não é aproveitado pelas barreiras atitudinais, pelas barreiras de trabalho. Então, vale muito a pena apostar no talento de pessoas cegas e com baixa visão. As empresas que apostam têm resultado. Uma das grandes lutas, um dos grandes desafios da comunidade cega ou com baixa visão é contra o preconceito e o capacitismo. Conheço um monte de gente cega total que escreve parágrafos, pontos, frases, tal, com perfeição total, sem erro, graças ao trabalho, ao talento delas e às tecnologias de acessibilidade. Então, qualquer coisa diferente disso é, na verdade, preconceito. E é, na verdade, uma perda de oportunidade. A ideia do ciclo de palestras é mostrar para empresários a importância de dar oportunidade. Afinal, há meios para vencer a deficiência, tecnologias para mitigar o que chamamos limitações. É importante que as pessoas com deficiência que nos assistem agora, seja a deficiência que for, se habilitem, leiam, estudem, procurem uma entidade, busquem por seus direitos e saibam que existe um mercado e que a gente precisa a cada dia abrir um pouco mais a porta desse mercado. Já o número de jovens que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego cresceu no último ano. O levantamento do Ministério do Trabalho revela o perfil desse público. O Brasil tinha 4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nesta situação, no primeiro trimestre de 2023. E esse número saltou para 5 milhões e 400 mil no mesmo período deste ano. Deste grupo, cerca de 60% são mulheres. A maioria com filhos pequenos e 68% são negros. O estudo é do Ministério do Trabalho. Na soma com os desocupados, que são aqueles que não estudam e nem trabalham, mas estão à procura de emprego, os chamados jovens nem, são 8 milhões e 600 mil no Brasil atualmente. O levantamento revela um reflexo da pandemia e um raio-x sobre o trabalho de cuidado que as mulheres exercem na sociedade. Com informações da PNAD contínua do IBGE, o levantamento mostra que a taxa de participação dos jovens no mercado de trabalho ainda não retornou ao patamar de 2019, quando era de 52,7% no primeiro trimestre daquele ano. No mesmo período de 2024, a taxa foi de 50,5%. Esse índice inclui jovens ocupados e desocupados que estão à procura de emprego. Não entram nas estatísticas aqueles que estão fora do mercado por realizar outras atividades, como trabalhos de cuidado ou estudos em tempo integral. O número de pessoas negras e pardas vítimas de mortes violentas é 4 vezes maior do que as de pele branca. É o que revela uma pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. O estudo aponta que entre 2012 e 2022, quase 150 mil homens, pretos e pardos, morreram devido a ferimento por arma de fogo. O número é 4 vezes maior que o de homens brancos mortos no mesmo cenário. Os dados são do Boletim Saúde da População Negra, projeto do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e do Instituto SARE. Segundo os autores da pesquisa, os números evidenciam as desigualdades estruturais e históricas do país e revelam uma maior vulnerabilidade da população negra às agressões, o que evidencia a necessidade de políticas públicas e intervenções voltadas para a situação. Foi analisado também o número de internações de homens negros por ferimento por arma de fogo. Em 2017, foi registrado o maior número, com 747, o triplo das ocorrências em 2012. Em 2022, a média caiu para 580. Apesar da redução, o número ainda representa mais de uma internação por dia. A pesquisa também analisou a mesma situação com as mulheres negras. No período de 11 anos, mais de 13 mil morreram em decorrência de disparos de armas de fogo. Em relação ao número de internações, as mulheres negras internam em sua maioria devido a agressões por objetos cortantes ou penetrantes, como facas. Segundo o boletim, a melhora na qualidade e detalhamento dos dados coletados pelo sistema de informação pode estar contribuindo para explicar o aumento.
Um estudo aponta que apenas 11% das escolas públicas do país têm internet com velocidade adequada. A pesquisa também constatou que faltam dispositivos para uso dos alunos. O estudo foi realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR em pouco mais de 32 mil escolas municipais e estaduais de todo o país. Com um medidor de qualidade de conexão, os pesquisadores constataram que só 11% das unidades têm internet com velocidade de download igual ou superior a 1 mega por segundo, que é o mínimo recomendado pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas do Governo Federal. Segundo o levantamento, as diferenças se destacam de região para região. O Norte apresenta mais baixa cobertura e qualidade de conexão do Brasil, especialmente nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. No Centro-Oeste, são as escolas do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul as que apresentam pior qualidade de internet. Já as instituições dos 3 estados da região Sul foram todas bem avaliadas, com as maiores velocidades observadas no estudo. O núcleo não avaliou 100% das escolas, mas, com base em informações do Censo Escolar da Escola Básica, identificou que das 137 mil instituições estaduais e municipais, 89% têm conexão à rede, mas a maioria é somente para uso dos professores no processo de ensino. Só 29% das escolas contam com dispositivos para uso dos alunos e, em média, essas instituições têm um computador, notebook ou tablet para cada 10 estudantes. No Rio de Janeiro, motoristas de vans de turismo fizeram um protesto para pedir mais segurança. Eles relatam que viraram alvos constantes dos criminosos. Em média, 20 vans são levadas pelos criminosos por semana, causando um prejuízo que pode chegar a R$400 mil. Segundo os profissionais, as ocorrências são acompanhadas de agressões físicas pelos infratores. A Polícia Militar observa a manifestação que reúne cerca de 150 veículos. Nela, os motoristas de vans de fretamento e de turismo protestam contra os assaltos nas ruas do Rio de Janeiro. Eles afirmam que os casos de violência têm se agravado e que alguns deles já chegaram a ser sequestrados por criminosos. A concentração do protesto ocorreu na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio, e o evento deve circular por várias partes da cidade. Na Avenida Brasil, a manifestação causou congestionamento. O local é apontado pelos profissionais como um dos lugares com o maior índice de assaltos. Os motoristas pretendem passar pela linha amarela, vermelha e pelo aterro do Flamengo. O caso mais recente é do motorista Rodrigo Silva de Brito, de 43 anos, que foi baleado no abdômen durante um assalto na Avenida Brasil. Ele foi levado para o Hospital Pedro II e depois para uma unidade de saúde privada. E, de acordo com as últimas atualizações, o quadro de saúde dele segue estável. E também no Rio de Janeiro, uma escola pública de Magé instalou um biodigestor que transforma restos de comida em fonte de energia limpa. O novo equipamento tem a proposta de permitir que a unidade de ensino reaproveite mais de 1,5 toneladas de resíduos orgânicos durante o ano, gerando gás de cozinha. Além da produção de biogás, o lixo também atua como biofertilizante, que é utilizado na horta da própria escola, produzindo a merenda dos alunos e promovendo um ciclo completo de consumo sustentável dentro da comunidade escolar. O projeto Vamos Dar um Gás é realizado em colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o equipamento foi instalado em fevereiro deste ano e ligado pela primeira vez no mês de abril. Para o diretor adjunto da unidade, o professor Sidney Cardoso, as ações sustentáveis do CIEP Mané Garrincha são desenvolvidas para serem replicadas e completou afirmando que o aluno é a principal figura de todo o processo sustentável da escola.
Outro detalhe é que são os próprios estudantes que alimentam o biodigestor diariamente. E o equipamento será cuidado pela equipe técnica da UFRJ e operado pelos discentes do colégio nas aulas de sustentabilidade ao longo do ano. E a seguir, mesmo com a venda proibida pela Anvisa, alguns suplementos continuam em circulação no país. E ainda, Litoral Norte de São Paulo inaugura a temporada de observação de baleias e golfinhos. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais reportagens da semana. E nos últimos anos, muitos suplementos alimentares tiveram a venda proibida pela Anvisa por apresentarem irregularidades. Ainda assim, alguns continuam no mercado. Entre os produtos em circulação no país, pelo menos 30% são ilegais e oferecem riscos à saúde. Os produtos ilegais em circulação no país foram contrabandeados, tiveram a formulação alterada ou a data de validade adulterada, segundo dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Para ter a venda autorizada, suplementos alimentares precisam atender critérios de composição, eficácia e segurança da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se não aprovado, o produto torna-se ilegal e pode causar vários males à saúde, como explica a nutricionista Fernanda Larraudi. Acompanhe. É cada vez maior o número de suplementos que não são considerados com procedência colocados no mercado. E existem vários riscos para a saúde quando você adquire um produto desse, seja comprando num site que não é confiável, comprando de alguém que está distribuindo isso. E os riscos, inclusive, podem levar à morte. Dependendo da composição ou da data de validade desse produto, você pode estar ingerindo uma substância tóxica, uma substância nociva, que pode desencadear, por exemplo, uma piora da saúde de um diabético, se ali dentro tiver açúcar ou tiver outro produto na composição que não seja adequado para o consumo. Em relação à data de validade, acontece de pessoas que vendem esses produtos sem procedência ocultarem a data de validade e, por ocultarem a data de validade, aquilo ali perde totalmente a qualidade, perde a garantia. Então, não se sabe mais de que maneira aquele suplemento vai comportar no corpo de uma pessoa que faz a ingestão. Outro ponto de extrema importância, não use por conta própria, busque orientação médica, nutricional, para que você realmente utilize aquilo que for necessário para você, para a manutenção da sua saúde, lembrando que a base de tudo é sempre o alimento. Suplemento é cereja de bolo, é importante, mas quando prescrito para você, dentro da sua individualidade. E quando for comprar um suplemento, observa onde você vai comprar, em lojas que sejam conhecidas, em sites próprios das marcas. E se você ainda assim tiver alguma desconfiança, peça o laudo de cada suplemento, que as marcas têm, assim, olha, total abertura e eles gostam de entregar para a gente esses laudos. Seja crítico, porque isso preserva a sua saúde. É isso aí, tem muita gente investindo nisso. Só em 2023, o setor de suplementos faturou 7 bilhões de reais, com um aumento de 15% nas vendas, na comparação com o ano anterior. Os consumidores são normalmente aqueles que estão em busca de uma vida mais saudável. Mas, como disse a especialista, quem usa qualquer produto sem acompanhamento médico terá o efeito contrário. Portanto, fica aí o alerta. O desmatamento no Cerrado brasileiro superou pela primeira vez o registrado na Amazônia. Segundo o relatório da rede MAP Biomas, foram destruídos mais de 1.110.000 hectares em 2023. 68% a mais do que no ano anterior. A MAP Biomas é um consórcio climático de ONGs, universidades brasileiras e empresas de tecnologia, que monitora e consolida dados das áreas afetadas. Segundo o relatório, essas perdas representaram quase 2/3 do desmatamento sofrido por todo o Brasil e cerca de 2,4 vezes a destruição registrada na Amazônia.
A superfície amazônica devastada no ano passado totalizou 454,3 mil hectares, uma queda de 62,2% em relação aos números de 2022. Esta é a primeira vez que o desmatamento no Cerrado, que se estende por 11 estados do centro ao nordeste, supera o da Amazônia desde que os registros do MapBiomas Alerta começaram em 2019. De um ponto de vista mais amplo, o desmatamento no Brasil foi reduzido em 2023 pela primeira vez em 4 anos, com uma queda de 11,6% em relação ao ano anterior. A perda de vegetação nativa continua sendo uma preocupação, especialmente devido às consequências cada vez mais evidentes, como as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, que deixaram pelo menos 170 mortos e cerca de 600 mil deslocados. Após registrar avanços até 2019, o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros recuou na pandemia, com piora na expectativa de vida e na frequência escolar. O índice é medido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IDHM é um índice que possui um intervalo entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhores são os indicadores de educação, renda e longevidade. O índice foi lançado em 1998, a partir de uma adaptação da metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, criado em 1990. Dados do IDHM mostram queda. Os estados de Roraima, Amapá, Rio de Janeiro, Mato Grosso, além do Distrito Federal, estão entre os que registraram maior queda percentual no índice de 2019, ano anterior ao do início da pandemia, a 2021. No período de 2012 a 2019, os estados do Nordeste eram os que vinham com maiores ganhos no IDHM, com destaque para Pernambuco, Maranhão e Piauí. Isso fez com que, na pandemia, os estados da região tivessem menor perda proporcional. Alagoas, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte estão entre os que registraram menor recuo. As quedas no IDHM também mudaram o cenário dos estados nas 5 faixas nas quais se dividem o índice, que variam entre muito baixo e muito alto. Em 2019, o Brasil tinha 4 estados e o Distrito Federal na faixa muito alto, 20 estados na faixa alto e apenas 2 Maranhão e Alagoas em um patamar considerado médio. O cenário mudou nos 2 anos de pandemia. Em 2021, apenas São Paulo e Distrito Federal se mantiveram no patamar muito alto. Saíram desta faixa os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Maranhão e Alagoas, o patamar médio passou a incluir também Bahia, Piauí, Paraíba, Pará, Amapá e Roraima. Outros 17 estados ficaram com o IDHM considerado alto. O IDHM do Brasil caiu 2,4% no período de 2019 a 2021, interrompendo uma tendência de alta e retornando ao mesmo patamar de 2015. Neste período, a esperança de vida regrediu para 74,16 anos. A frequência escolar caiu para 90,84% e a renda domiciliar per capita chegou a R$ 723,84. O impacto da pandemia na longevidade, por exemplo, é considerado pontual. A expectativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano é que os retrocessos seriam revertidos a partir de 2022, considerando o mapa de vacinação nacional e a ação do Sistema Único de Saúde nos estados. Segundo o PNUD, os efeitos negativos de médio prazo sobre a educação ainda não foram devidamente avaliados dos pontos de vista quantitativo e qualitativo, mas os dados já sinalizam uma reversão da tendência de queda na frequência escolar registrada na pandemia. O nível da alfabetização infantil voltou a subir no Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, 56% das crianças aprenderam a ler e a escrever na idade correta no ano passado. O Ministério da Educação do Governo Federal
declarou que em 2023, 56% das crianças alcançaram o patamar de alfabetização registrado no período pré-pandemia. Ministério da Educação estabeleceu uma meta progressiva para os próximos anos, com o objetivo de alcançar 80% até 2030. O Sistema de Avaliação da Educação Básica apontou que os resultados em língua portuguesa caíram consideravelmente durante a pandemia, passando de 750 pontos em 2019 para 725,5 em 2021, o que não deixa de refletir nas disciplinas de matemática. O governo federal lançou em 2023 o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com o objetivo de garantir que todos os estudantes estejam alfabetizados no final do segundo ano do ensino fundamental. O Ministério da Educação também estabeleceu metas, seguindo o Padrão Nacional de Desempenho de Criança Alfabetizada. O padrão estabelecido foi em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica pela pesquisa Alfabetiza Brasil, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, para determinar o ponto de corte que indica a alfabetização de uma criança ao fim do segundo ano do ensino fundamental. Para 2024, a meta é um patamar de 60%, chegando a um patamar de 80% até o ano de 2030. Os governadores e os prefeitos desse país, junto com o governo federal, assumiram o compromisso de diminuir o índice de alfabetização, a gente chegar a 80% de crianças alfabetizadas na idade certa. Uma organização não governamental doou quase 900 toneladas de alimentos que seriam desperdiçados. A entidade atua em 6 cidades do país. Pegar de onde sobra para levar onde falta. Essa é a missão da Good Truck Brasil, organização não governamental que recolhe o alimento que seria descartado por supermercados e encaminha a comunidades vulneráveis, aqui na capital paulista, em Campinas, no interior de São Paulo, em Juiz de Fora e Belo Horizonte, Minas Gerais, em Duque de Caxias, no Rio, e em Curitiba, no Paraná. Em 8 anos de existência, a entidade fez a ponte de 860 toneladas de alimentos, mas seus representantes dizem que ainda é pouco. É que 8.700.000 brasileiros ainda estão em situação de fome, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. E um estudo do Instituto Fome Zero mostra que em 2023, 45 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar moderada no país. Enquanto isso, no mesmo ano, foram desperdiçadas mais de 41.000 toneladas de alimentos no Brasil, segundo a estimativa da WRI, uma ONG ambientalista dos Estados Unidos. E os números já foram piores. Foram eles que motivaram a criação da Good Truck Brasil em 2016. Os números que a iniciativa alcançou até agora impressionam, mas o grupo afirma que é possível alcançar muito mais se cada um ajudar como pode para acabar com a fome, um prato de cada vez. Há 20 anos, o algodão colorido foi desenvolvido para gerar alternativas de renda para o agricultor familiar, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Esse tipo de plantio é vantajoso, pois reduz o impacto ambiental do processo têxtil e dispensa o uso de corantes, além de economizar cerca de 80% no consumo de água na produção do tecido. Mato Grosso do Sul é o 4º maior produtor nacional de algodão, com uma política específica para essa cultura, focado na diversificação da base produtiva e um programa de incentivo aos produtores de algodão através do Programa de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado de Mato Grosso do Sul. A cultura do algodão do estado é tecnologicamente adequada, sustentável e tem protocolo, onde 90% dos nossos produtores se encontram, o de sustentabilidade. Um produto desenvolvido pela Embrapa para preservar o meio ambiente e gerar renda para o agricultor familiar, vem ocupando destaque no estado e no cenário nacional,
o algodão colorido. O tecido de algodão colorido não tem corantes, por isso é hipoalergênico. Isso significa que as roupas fabricadas com esse tecido são ideais para o uso de bebês e pessoas alérgicas. São essas características que fazem da pluma do algodão colorido um produto cada vez mais valorizado nos mercados nacional e internacional. Atualmente, as peças produzidas na região Nordeste são exportadas para países como Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Suíça, França, a Inglaterra, Dinamarca e Japão. O processo de tingimento é um processo extremamente poluente, né? E você produzir uma roupa a partir do algodão colorido não vai ser necessário tingimento, portanto é um algodão do ponto de vista e de sustentabilidade, especialmente quando está em jogo questão de saúde humana, é um algodão que leva uma vantagem muito grande em relação ao algodão branco. O algodão colorido existe na natureza há muitos anos. Ele é tão antigo quanto o algodão branco, mas esse tipo possui fibras curtas e fracas, que não servem para a fabricação de fios e tecidos. Os pesquisadores da Embrapa, então, trabalharam no melhoramento genético do algodão colorido para conseguir uma pluma que pudesse ser aproveitada na indústria têxtil. Essas cultivares que a Embrapa tem hoje, todas elas atendem os padrões exigidos pela indústria, tanto de comprimento, resistência da fibra e uniformidade de comprimento. E também um outro índice que a gente usa para qualidade de fibra, que é o Microner, que dá a ideia da finura da fibra. Então, as variedades da Embrapa atendem aos padrões da indústria têxtil. As variedades naturalmente coloridas pesquisadas pela Embrapa dispensam o uso de corantes químicos e, dessa forma, não poluem o meio ambiente e ainda representam uma economia de cerca de 70% de água no processo de acabamento do tecido. Em geral, o algodão colorido também é produzido de forma orgânica, sem o uso de insumos e fertilizantes químicos. A partir dessas diferentes tonalidades de fibra, são confeccionadas roupas, acessórios e artesanatos. Porque um grande passo já foi dado, que é a obtenção de cultivares adaptadas ao cultivar de algodão colorido, né? Adaptadas às diferentes condições ecológicas do Brasil, né? Então, a tecnologia está disponível, existe demanda por esse algodão, né? Então, é o produtor se organizar e tomar a decisão de cultivar algodão colorido de uma forma organizada, que tem mercado e o mercado remunera, em média, 30% a mais o preço do algodão colorido em relação ao algodão branco. E começou a temporada de jubartes e golfinhos no litoral norte de São Paulo. A região é ponto de passagem dos cetáceos durante a trajetória para a reprodução. Este vídeo, publicado em uma rede social na temporada passada, mostra mãe e filhote jubarte em Ilhabela. A praia do litoral norte paulista é famosa pelos visitantes que aparecem por lá e em São Sebastião, sempre nessa época do ano. Baleias e golfinhos que protagonizam verdadeiros espetáculos. Vindos das águas frias da Antártida, os cetáceos apenas passam por São Paulo, seguindo em direção às águas quentes do arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, onde todo ano se estabelecem para a reprodução. Mas a passagem por águas paulistas nunca é silenciosa. Descritos como mamíferos extremamente sociáveis e de alto desenvolvimento cognitivo, eles brincam, pulam e se exibem a quem queira admirar. É por isso que a temporada das baleias e golfinhos sempre atrai turistas e pesquisadores ao litoral de São Paulo. Em 2023, houve 787 registros de avistamentos de baleias jubarte na região, segundo o projeto Baleia Vista. O número impressiona se comparado aos anos anteriores. 178 em 2022 e 214 em 2021. Depois do recorde do ano passado, é claro que agora a expectativa é grande. Alguns cetáceos até já foram vistos por lá, mesmo antes do ponto alto da temporada, que é oficialmente aberta no final do mês de maio e segue até julho. Mas os animais podem ser avistados no mar de Ilhabela e São Sebastião entre os meses de abril e outubro.
Em 2024, a primeira jubarte foi vista no dia 12 de abril. Depois dela, algumas outras foram avistadas em São Sebastião. Todas jovens, dizem pesquisadores. Isso porque os animais registrados até agora tinham cerca de 7 metros de comprimento. Menos da metade das adultas, que chegam a 16 metros. Mas para ver os cetáceos tem regras, e todas definidas por portarias e leis federais. É proibido encurralar os animais, separá-los do grupo, mergulhar junto com eles ou jogar objetos na água. A recomendação é que seja mantida uma distância de 100 metros em silêncio e com permanência de, no máximo, meia hora no local. É o suficiente para ver esse espetáculo da natureza e se encher de gratidão. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, basta acessar o canal de notícias da HIT no YouTube, HIT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.